E ainda ontem, o Papo Antagonista recebeu o deputado Deltan Dallagnol, que trouxe a sua visão sobre essa cassação. Ele falou sobre a pressão do governo para cassá-lo e também falou sobre o episódio de deboche do presidente Lula ao plano de sequestro do Sérgio Moro. E também o uso da máquina pública para debochar da cassação dele e também sobre o caso do PowerPoint, se aludindo a um meme aí que foi divulgado pela Secom ontem. A gente tem um vídeo para vocês. Então, quando você tem um governo de perseguição, um governo de vingança, os ministros, as pessoas que têm pretensão de poder, começam a dançar a música que o governo toca. Isso é evidente, todo mundo sabe disso. É assim que as coisas funcionam, infelizmente, aqui em Brasília. E você vê hoje as pessoas dançando conforme a música. A música que ele está tocando é de vingança, quero ferrar Sérgio Moro, quero ferrar Lava Jato. Então, eles estão dançando essa música, quero ferrar Lava Jato. E estão dançando e fazendo dançar, me caçando e caçando junto os votos de 345 mil paranaenses, que tem uma representatividade maior no Brasil, porque Deltan não é uma figura local. A Lava Jato, as causas pelas quais eu luto não são locais. Se você projetar isso para o país, você vai ter aí mais de 6 milhões de votos, mais 6 milhões de apoios. Basta olhar todo o apoio que a Lava Jato tem no Brasil, na sociedade brasileira, todos os apoios que a gente tem recebido. Então, o que estão fazendo é calar a sociedade, ou calar uma grande fatia da sociedade que acredita nessa janela de transformação por meio de pessoas comprometidas com o combate à corrupção, com a integridade e com política pública sobre evidência. E ontem ainda, inclusive, durante o Papo Antagonista, o deputado Deltan Dallagnol falou sobre como ele pretende recorrer à cassação. A gente também tem um vídeo para vocês. O senhor vai tentar reverter essa decisão, apelando ao Supremo? Enxerga alguma chance de obter uma vitória lá? Vamos lutar até o fim. O meu compromisso é com todos os eleitores que nos apoiaram, com esses 345 mil votos que me fizeram o candidato mais votado no Paraná. Eu tenho buscado honrar esses votos de toda forma, fazendo uma atuação consistente no Congresso. Fui eleito como melhor parlamentar pelo ranking dos políticos do Paraná. Eu tenho honrado e vou honrar e vou lutar até o final por eles, porque o que está em jogo aqui é a própria democracia. É o risco à democracia. Como disseram, várias pessoas se manifestaram. O ministro Marco Aurélio falou que a adesão era absurda. O Ives Gandra da Silva Martins falou que a adesão estava equivocada. Você teve a Transparência Internacional falando que essa adesão representa um risco à democracia. Miguel Reale Júnior dizendo, eu não gosto do Deltan, eu não gosto dele, mas essa decisão está errada. A gente está falando de defender os votos, porque a Lava Jato ela representou um sopro de esperança, uma inspiração de mudança. E você teve essa porta aberta, de repente vê uma reação do sistema, a gente quer manter essa porta aberta, e fala, o único modo de manter essa porta aberta é por meio do voto. O voto é a porta aberta da transformação numa sociedade. E aí eles fecham a porta da nossa cara. Quando eles fecham essa porta, eles fecham a porta da mudança por meio do voto. Veja, o TSE fala o ano inteiro, vote, exerça o seu voto para mudar o país. Você tem poder, e aí passa a eleição, as pessoas votam para a mudança, e aí eles anulam simplesmente, fora das hipóteses legais. A restrição do voto, a derrubada de um voto, tem que ser estritamente nos limites da lei. Por quê? Porque só a lei pode... A lei de representantes eleitos pelo povo pode restringir o poder que emana diretamente do povo, que é o voto. Senão você está colocando os donos da lei, os donos do poder, as pessoas que se acham acima da Constituição e das leis, acima do povo, a de vir uma república de bananas. E ontem também ele disse que ministros do Supremo Tribunal Federal e outros operadores políticos pressionaram por sua cassação. Ele também considerou a ação como antirrepublicana. A gente tem um trechinho para vocês. E o que aconteceu, a meu ver, e segundo disse o próprio ministro Marco Aurélio, foi um jogo combinado. O ministro Marco Aurélio disse que houve ali foi uma combinação. Não existe um julgamento assim de uma questão dessas controversa assim em 1 minuto e 6 segundos. Não existe isso. Os processos lá, vejam, dos corruptos demorando década, e aí o Deltan é cassado em 1 minuto e 6 segundos numa questão altamente que se fosse para ser debatida seria controversa, mas o que a gente viu operando, segundo todos os jornalistas de Brasília estão falando, e vocês devem ouvir de bastidores, talvez vocês não se sintam confortáveis para falar, talvez até pelo risco que a gente corre hoje em exercer a nossa liberdade de expressão, mas que todo mundo escuta aqui em Brasília é que grande parte da Brasília poderosa parou no dia do meu julgamento para pressionar ministros para votarem contra mim, para unificar um julgamento contra mim. Então a gente vê um julgamento que não tem fundamento na lei. Quando não tem fundamento na lei, você tem que perguntar o que está acontecendo. E você vê toda uma movimentação, um desejo de vingança, uma movimentação para vingança.
você vê pessoas, ministros do Supremo, no gabinete de altas autoridades da República, de outros poderes, no dia do meu julgamento, conversando sobre o meu caso. É claro o que aconteceu. Houve um grupo de pessoas que caçou um sistema corrupto, e agora o que acontece é que um sistema corrupto caça os agentes da lei. O que está acontecendo, né, deputado Deltan? A gente está informando aqui para vocês, para que você que está acompanhando o Meio-Dia em Brasília, há levantamentos, há dados agora que comprovam a ligação do relator da ação de cassação contra o deputado Deltan Dallagnol, que é o Benedito Gonçalves, envolvido na Lava Jato. A gente tem essa informação aí. Ontem o Deltan Dallagnol esteve no Papo Antagonista comentando esse caso, demonstrando sua indignação com a cassação, questionando o que de fato está acontecendo. E nós vamos trazer nesse momento aqui no Meio-Dia em Brasília a Anne Dias, que é do Lola Brasil, que já está aqui com a gente. Inclusive, ela está no aeroporto, está entrando direto do aeroporto, né, Anne, para conversar aqui com a gente no Meio-Dia em Brasília. A Anne escreveu uma coluna para a revista Cruzoé. A revista Cruzoé dessa semana já está disponível aí para você que é assinante, já pode conferir, já pode acessar. Se você não é assinante ainda, o QR Code da revista está aqui, você pode assinar e conferir a íntegra dessa coluna da Anne. E ela fala sobre em defesa, o título da coluna é Em Defesa de Dallagnol e da Liberdade Democrática. Anne, o que está acontecendo, Anne? Eu volto a fazer a pergunta que o Deltan fez ontem para o Papo Antagonista. Oi, Cris, tudo bem? Peço desculpas pelo barulho, eu tô aqui, na verdade, em cima de um caminhão de som junto com o Deltan, ele acabou de chegar em Curitiba, a gente recebeu ele no aeroporto e agora a gente veio aqui fazer uma carreata em Curitiba com os apoiadores, recebê-los, pelo absurdo que aconteceu nessa decisão injusta que o TSE fez na terça-feira. Anne, o que é que o deputado Deltan e vocês estão planejando aí nesse evento aí em Curitiba? A gente recebeu o Deltan para mostrar o apoio dos mais de 344 mil paranaenses que votaram nele, né? É uma votação muito expressiva. Ele foi o deputado federal mais votado do... Peraí que o Deltan quer vir dar um recadinho aqui para vocês. Um minutinho que eu vou chamar ele para explicar melhor. Pode ser? Beleza, vamos lá. Vamos falar com o deputado Deltan. Eu tô aqui com o pessoal do antagonista. Oi, deputado, tudo bem? Seja bem-vindo ao Meio-Dia em Brasília. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade de estar mostrando o que essa decisão do Supremo... Só fala um pouquinho mais perto do microfone, deputado, para a gente escutar melhor. Pronto. O que essa decisão do Supremo fez, essa recepção calorosa, espontânea das pessoas, mostra que o que essa decisão do Supremo fez não foi caçar Deltan, foi caçar a vontade dos paranaenses, o direito dos paranaenses de escolher o seu futuro, de escolher a sua história. Os paranaenses escolheram desde 2014 apoiar a Operação Lava Jato, nutrir a esperança de uma mudança. E isso precisa passar pela política, o único caminho numa democracia. E nós não vamos desistir. Nós vamos lutar pelos votos das pessoas, nós vamos lutar pela vontade popular, pela democracia, pela lei, para que a gente tenha de verdade um Estado democrático do direito no Brasil e não um Estado de arbítrios, de abusos, em que se exerce o direito da força em vez da força do direito. Obrigado. Obrigada, deputado. Obrigada por sua participação. A gente contou aqui com a participação do deputado Deltan Dallagnol, que já está em Curitiba. Eles vão fazer uma grande mobilização aí em Curitiba, junto aos eleitores, já que há uma indignação, uma insatisfação geral do eleitorado do Deltan com relação à cassação dele junto ao TSE. E agora surgem novos fatos em relação a essa cassação. A gente está acompanhando aí a questão do Benedito Gonçalves, está envolvido aí, possivelmente, na questão da Lava Jato, tem tido uma delação premiada que comprovou esse envolvimento, e tudo isso vai reacendendo aí novos horizontes em relação a essa cassação. Anne, como é que vocês estão enfrentando isso? E outra coisa, vocês acham que, de alguma forma, esses novos fatos que surgem a partir de agora, dessa possível ligação que a gente acabou de falar, que foi divulgada na Folha de São Paulo, do relator da ação da cassação, pode gerar, talvez, uma nova chance, um novo ar de esperança para o Deltan retornar à Câmara dos Deputados? Qual a sua avaliação? Como a gente comentou anteriormente, né, até o tópico do artigo, a cassação do Deltan não tem fundamento jurídico algum.
Então, somando todos esses fatos, mais aqueles juristas que têm se manifestado em apoio do Deltan, pessoas que nem são do mesmo espectro político. Eu vou pedir só a gentileza de você falar um pouquinho mais próximo do microfone, porque está bem baixo. Pronto. Perfeito, Claro. pode falar. Como eu estava falando, essa decisão, ela não tem fundamento legal, é muito nítido. Até os opositores políticos do Deltan sabem e falam e compartilham que é uma cassação política e não jurídica. Então, somando com esses fatos recentes que a gente está tendo conhecimento, enfim, com o apoio do Congresso, com, enfim, a mobilização popular, a gente tem a esperança, sim, que o Deltan vai voltar para o cargo dele, de deputado federal, que a democracia vai ser respeitada. E a gente sabe que se essa decisão permanecer do jeito que está, é só o início. A gente sabe que mais opositores políticos vão ser cassados. E aí a gente não vai mais, de fato, viver numa democracia, né? A gente já está entrando para uma ditadura onde os opositores políticos eles são cassados por ações políticas e não por ações jurídicas, como é o que aconteceu. Anne, e qual é a previsão para hoje aí em relação às mobilizações em Curitiba? Qual é a agenda do deputado aí? E como é que está a pressão dos eleitores com relação a essa cassação? Acho que a imagem da Anne travou aí, ela está ao vivo, junto ao deputado Deltan Dallagnol. Pronto, agora te vejo, Anne. Você me ouviu? Ouvi, você perguntou como é que está a receptividade e a agenda para o dia, né? Oi, a gente está escutando bem. Pode falar. Como é que está a previsão de hoje, de vocês realizarem essa mobilização aí? O que é que vocês planejam durante o dia? E como é que está a pressão, principalmente dos eleitores do Deltan? A pressão está muito grande, né, contra a decisão do TSE. A gente esteve lá no aeroporto com vários eleitores, que são pessoas que vieram por livre e espontânea vontade, não tinham uma organização central para convocá-los para o aeroporto, foi algo bem difuso. A gente deve ter também uma manifestação nesse domingo aí mais ampla, com vários grupos, partidos e movimentos que estão na defesa do Deltan. Vai ser aqui em frente ao Ministério Público, no centro de Curitiba, e a gente tem que ir para a rua, né? Hoje a gente os planos para agora é cruzar Curitiba no caminhão de som, tá tendo uma carreata atrás da gente, para mobilizar a cidade. Eu falo aqui de Curitiba, que é a cidade que ele teve cerca de 150 mil votos dos curitibanos, ou seja, 1 a cada 6 curitibanos votaram no Deltan Dallagnol para o deputado federal. Então é daqui que vai nascer essa indignação, aqui que nasce a mobilização, que eu sei que não fica só no estado do Paraná, tem gente no Brasil inteiro indignado. Vão ter manifestações em outras cidades do estado, mas também em outros estados do país ao longo dos próximos dias. E a gente tem que ir para a rua, tem que ser otimista, porque é do povo que vem o poder, então a gente tem que manifestar e protestar a nossa indignação desse absurdo que aconteceu essa semana. Perfeito, Anne. Anne, se você puder mostrar um pouquinho para a gente de como é que está aí o cenário, para quem está acompanhando aqui o Meio Dia em Brasília, de como é que está essa ação dele. O Deltan Dallagnol está em Curitiba nesse momento, ele voltou para a cidade, especialmente Curitiba, que foi um dos grandes palcos eleitorais dele nas eleições agora de 2022. A Anne vai tentar mostrar para a gente aí de como é que está. O pessoal está reunido aí, junto a um carro, eles estão em um carro de som, por isso que a nossa conexão está um pouco difícil aqui. Ela está em trânsito, andando aí com o pessoal, junto com o Deltan Dallagnol. O Deltan está indo ao encontro dos seus eleitores em Curitiba. Então, a Anne está mostrando para a gente aqui alguns detalhes. Há uma mobilização prevista em Curitiba hoje, em defesa do deputado Deltan Dallagnol. A população se reuniu para poder trazer aí, tentar reverter essa decisão do TSE de cassação do Deltan. Então, assim, todo mundo reunido aí. Há uma previsão também de mobilização aqui em Brasília, no domingo, em frente ao Ministério Público. Eles também querem fazer essa ação aí para reverter a decisão de cassação do deputado Deltan Dallagnol. E nesse momento, eles estão reunidos aí. A Anne está com o deputado Deltan no carro de som e eles estão fazendo uma grande, reunindo aí seus eleitores para uma grande mobilização em Curitiba. Aí temos aí várias pessoas, vários apoiadores do Deltan Dallagnol em Curitiba, acompanhando juntos aí. Anne, uma mensagem final aqui, eu sei que você está com a conexão ruim, só peço que você fale um pouco mais perto do microfone, por gentileza.
a mensagem final tem que ser de esperança. A gente não pode deixar de acreditar na democracia do nosso país, a gente não pode desistir. Eu escutei algumas pessoas falando essa semana que queriam sair do país, queriam procurar passagem e morar fora, porque estão desacreditadas com o país, mas a gente não pode desistir. Essa é só mais uma ação do sistema que caçou um deputado que estava criticando o sistema. A gente sabe que o nosso sistema é repleto de corruptos, de pessoas que só querem se manter no poder, que só querem pegar dinheiro público para fins pessoais. E quando alguém critica esse sistema, essa pessoa ela é caçada e ela é punida. Então a minha mensagem é de esperança. A gente tem que pegar essa nossa indignação e continuar a luta, continuar trabalhando pelo nosso país, continuar indo para a rua, continuar participando das eleições, criticando e estando presente, porque nós precisamos ainda acreditar no Brasil. Perfeito, Anne. Obrigada. Se depois você puder continuar trazendo para a gente, Anne, alguns trechozinhos aí desse ato que está sendo realizado em Curitiba. Eu estou aqui com a mensagem, Maria Iva Gonçalves dos Santos falou o seguinte: aqui no Rio de Janeiro, em Copacabana, teremos no domingo, às 10 horas, uma mobilização em prol do deputado Deltan Dallagnol. Em Brasília, também há uma mobilização prevista para o domingo, onde pessoas, eleitores e apoiadores do deputado Deltan devem se reunir em frente ao Ministério Público. Anne, você avalia que essas mobilizações podem, de alguma forma, sensibilizar o STF? Eu acredito que sim. Eu acho que o STF tem que entender que eles não estão mexendo contra o Deltan, eles estão mexendo contra o povo, contra cidadãos comuns que estão indignados. Então, quando o cidadão vai para a rua, é um recado para o STF que não é mais o sistema político que ele está lidando com as pessoas, os eleitores que merecem esse retorno. Então, é isso, essa é a nossa estratégia agora. A gente conta aí com todo mundo para participarem dessas mobilizações, para irem para as ruas, para pressionarem os seus conhecidos, para divulgarem um artigo que eu escrevi, por exemplo, a Cruzé, que eu explico um pouquinho mais o porquê que isso é ilegal, e divulgar todo tipo de conhecimento para que o povo se mobilize. A gente já viu o povo reunido em momentos passados e dando resultado, como o caso do impeachment da Dilma, por exemplo, em que as pessoas foram para a rua manifestar. Então a gente acredita que a gente tem que, de novo, continuar mobilizando, indo para a rua, para que só assim que a gente vai alcançar o resultado que a gente espera. Perfeito. Anne, muito obrigada. A gente vai seguindo aí com o Giro pelas Notícias da Manhã. Obrigada pela sua disponibilidade de entrar com a gente ao vivo aí nessa mobilização. Eu sei que a logística fica mais complicada, mas é muito rico isso para a gente, porque a gente está acompanhando em loco essa mobilização, junto com o deputado Deltan. Você está aí junto com ele, junto com outros apoiadores também, envolvidos nessa missão, nessa mobilização em Curitiba. E aí, durante o programa, se você quiser mandar para a gente novos vídeos, a gente aceita. Eu passo aqui ao vivo para quem está nos acompanhando. Obrigada, Anne, pela gentileza. Obrigada, Cris. É um prazer. Até mais. Prazer.